Irmãos, amém. Irmãos, o irmão Ronaldo, quando me chamou para trazer a mensagem, ele disse que propôs que trouxesse uma mensagem a respeito de serviço ao Senhor, de nosso serviço ao Senhor. Irmãos, e como aqui hoje é um culto de primícias, se eu fosse falar de serviço ao Senhor, irmãos, nós teríamos um leque de tantos assuntos para falar. São tantas as maneiras que nós temos para servir ao nosso Deus, tantas, N possibilidades, mas como hoje é um culto de primícias, eu queria trazer uma mensagem voltada ao nosso serviço com relação a isso que acontece aqui, que é o nosso culto de primícias. Então, o tema da mensagem de hoje é servindo ao Senhor com as minhas primícias. Amém? Antes da gente fazer a leitura da palavra, irmãos, é muito comum ouvirmos uma frase, principalmente o pessoal que faz evangelismo. Esse pessoal escuta muito a seguinte frase, fala assim, olha, se Deus é tão bom assim, se Deus é tão bom quanto vocês dizem que Ele é, então por que tantas pessoas passam fome? Se Deus é tão bom, então por que tantas pessoas morrem de fome todos os dias no nosse planeta? Se Deus é tão bom assim. Essa é uma das perguntas que mais se ouve, principalmente quando se faz evangelismo. Irmãos, eu queria só que a gente entendesse uma coisa. Quando Deus criou os céus e a terra, está relatado lá em Gênesis, no capítulo 1, Deus, antes de criar o ser humano, antes de criar o homem à sua imagem e semelhança, aliás, antes de criar qualquer ser vivo que haveria sobre a face da terra, Deus reorganizou a terra, colocou forma nela, porque ela estava sem forma, e Deus providenciou que houvesse mantimento, alimento, para todo ser vivo que Deus iria criar sobre a face da terra. Isso está escrito, está registrado lá em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 11. Se puder, pessoal, se puder fazer a projeção bem rápida para a gente. Gênesis, no capítulo 1, no versículo 11 e 12, está escrito assim, e disse Deus, produza a terra erva verde, erva que tem semente, árvore frutífera que dê o seu fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra, e assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Irmãos, Deus providenciou que houvesse alimento para todo ser vivo que Ele iria criar. Todo tipo de ecossistema, de fauna, flora, de vegetação, de árvore frutífera, que desse fruto, Deus providenciou que houvesse sobre a face da terra, e a partir daí, Deus poderia fazer a sua criação. Deus poderia criar todos os seres vivos, as aves do céu, os répteis, as feras do campo, os animais domésticos. E por fim o homem, a sua imagem e semelhança, Deus o criou, macho e fêmea os criou. Ao criar o homem, ao criar o ser humano, o homem e a mulher, Deus abençoou o ser humano. Deus abençoou aquele primeiro casal. E falou que era para eles se multiplicarem e se reproduzirem e enchesse a terra. O homem ali, a partir de um primeiro casal, iria se multiplicar, se reproduzir, iria ter filhos, e a ordem, a determinação de Deus é que a terra fosse cheia, e enchei a terra, multiplicar e reproduzir, e enchei a terra e a sujeitai. Dominem sobre as aves do céu, sobre os peixes, sobre os animais do campo, sobre as feras. Foi a bênção que Deus deu para o homem. O homem iria crescer e ali ele viver em sociedade. O homem cresceria, se espalharia sobre a face da terra e viveríamos em sociedade como hoje vivemos. Irmãos, vamos entender. Deus não errou no cálculo. Deus não errou, aliás, Deus nunca erra, amém? Pode repetir comigo, Deus nunca erra? Deus nunca erra. Amém. E Ele não errou na conta. Você e eu, às vezes, erramos, não é verdade? Às vezes, a gente planeja, faz um planejamento, a gente prepara, não sei, talvez uma recepção, prepara um jantar, prepara alguma coisa para receber alguém, e erra na conta. O problema é quando erra para menos. Calcula que vai vir uma determinada quantidade de pessoas e vem mais. Aí você fala assim, e agora o que eu faço? Eu não arrumei comida para esse tanto de gente, o que eu vou fazer agora?
Calculei 20, veio 40, e agora como é que eu arrumo aqui? Bate o desespero, não é isso mesmo? Ou quando você calcula, não, cada um vai comer 300 gramas. Eu busquei ela no Google, falou que era 300 gramas. Aí convida um monte de gente aí que chega lá e é 600 no mínimo. Aí falta. Deus não errou na conta. Meu irmão, preste atenção, se Deus mandou que era para multiplicar e reproduzir e encher a terra, é porque iria ter alimento e não iria faltar. Não iria faltar. Deus pensou nisso, se Ele mandou, pode encher a terra, porque vai ter alimento. Isso está escrito, isso está relatado lá em Gênesis, no capítulo 1, ao final da criação, no versículo 29 e 30. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente. Deus falando para o homem: estou te dando toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento, e a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, e a toda erva verde, será para mantimento. E assim foi. Irmãos, iria ter mantimento. O ser humano ia se multiplicar, viver em sociedade como hoje vivemos, e não iria faltar. Amém? Quando Adão comeu aquele fruto que Deus havia ordenado que não era para ele comer, a árvore do conhecimento do bem e do mal, quando Adão comeu daquele fruto, o pecado entrou no mundo, irmãos. O pecado entrou na vida do ser humano. O pecado interferiu na terra, na criação de Deus. E o pecado também entrou na sociedade em que vivemos. Essa sociedade, o pecado também passou a compor ela. Veja bem, quando Deus foi confrontar o homem a respeito do que havia feito, Deus castigou primeiro e amaldiçoou a terra, falou assim: olha, maldita é a terra por tua causa, mas se você observar, você vai ver que em momento algum, Deus mandou que a terra deixasse de produzir o tanto que ela deveria produzir. Deus não mandou. E Deus amaldiçoou a terra e falou: produza menos, que esse povo vai ver. Deus não falou isso, irmãos. Deus não mandou que a terra diminuísse a sua produtividade, ela iria continuar produzindo, de forma que abastecesse todo o ser vivo que houvesse sobre a face da terra. A questão, irmãos, ficou mais difícil de conseguir o alimento mesmo, isso Deus avisou. Maldita é a terra por tua causa, agora você vai ter que suar para conseguir o seu alimento. Antes a terra ia dar de uma forma muito favorável, agora vai ter espinho. A terra agora vai ter um pouco de rivalidade, mas ela vai produzir, irmãos. Os irmãos conseguem compreender isso? A terra não deixaria de produzir. Só seria mais difícil, mas ela continuaria produzindo. Então o problema não foi aí. O problema é o que o pecado fez na sociedade em que vivemos. Aí é que está o problema. O homem, a partir daí, vivendo em sociedade, ele iria se relacionar de que forma? Parte dessa sociedade, por causa do pecado, estaria marcada pela ganância, pela cobiça, pela mentira, pela indiferença, pela falta de amor ao próximo. É o homem que tem mais, mas ele quer mais, ainda que o outro não tenha nada. É o homem que vê o seu próximo necessitado e ele está nem aí para isso. É o homem que tem muito, mas vê o outro que tem pouco e ainda tem a capacidade de cobiçar o pouco que o outro tem. O pecado, irmãos, ele prejudicou fortemente a sociedade em que vivemos, que seria marcada dessa forma. E este problema que o pecado causou, ele gerou o que na sociedade? Pessoas que viveriam na miséria, pessoas que viveriam na fome, sem ter o que comer, pessoas que seriam abandonadas, pessoas que seriam desamparadas, pessoas que seriam rejeitadas. Infelizmente, irmãos, esse foi o mal que o pecado causou sobre a face da terra. Porém, Deus, diante dessa situação, irmãos, que não foi com certeza o causador de tudo isso, muito pelo contrário, tudo responsabilidade do homem que ele criou. Mas Deus, diante dessa situação, que a culpa foi do homem, Deus pega este problema que haveriam sobre essas pessoas e traz o problema para si. Deus pega o problema para ele. Eu sei que vão ter pessoas necessitadas, pessoas na miséria, com fome, rejeitadas,
abandonadas, solitárias, e eu vou pegar esse problema, eu vou cuidar delas. Está escrito lá em Salmo 136, no verso 9. Está escrito assim, Salmo 146, verso 9. O Senhor guarda os estrangeiros, ampara o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. Vamos repetir todo mundo, irmãos? O Senhor guarda os estrangeiros, ampara o órfão e a viúva, mas transtorna os caminhos dos ímpios. Então, irmãos, tem 3 categorias de pessoas, 3 classes sociais que Deus disse que vai cuidar delas. Eu vou cuidar. Eu sei desse problema que o pecado causou na sociedade, eu sei do problema. Isso vai gerar, pelo menos ali, 3 classes de necessitados, mas eu vou cuidar delas. O órfão, o estrangeiro e a viúva. Eu vou cuidar deles. Irmãos, vamos só entender aqui. Essas 3 classes representam praticamente todas essas classes de necessitados que nós temos sobre a face da terra. Vamos entender. Quem é a viúva? Quem é a viúva? No nosso contexto, viúva não é aquela mulher que perdeu o seu marido em função da morte. Apenas isso, não é isso mesmo? Aí o estado civil dela encontra-se como viúva. Essa é a viúva, não é isso no nosso contexto. Não necessariamente no nosso contexto ela vai ser uma necessitada. Na verdade, até uma chance dela estar muito bem financeiramente, no nosso contexto. Turma, vamos entender no contexto em que Deus disse que cuidaria da viúva. Em Israel, irmãos, a mulher era totalmente dependente da renda do seu marido. Era completamente dependente. Funcionava da seguinte forma: o homem trabalhava fora e conseguia todo o sustento para o seu lar. O homem era o mantenedor da casa. A mulher ficava em casa e administrava o seu lar e cuidava dos filhos. Se o homem morresse, ela perderia toda e a sua única fonte de sustento, que era do seu marido. Se essa mulher não tivesse um filho, já numa fase maior, que pudesse ser como mantenedor daquela casa, irmãos, aquela mulher estaria na miséria e ela iria passar fome, necessidade. Isso era a realidade de praticamente toda viúva que se menciona, principalmente no Antigo Testamento. Se falava em viúva, ela estava numa condição de miséria, de fome. Irmãos, a essa mulher, a viúva, restava basicamente 2 condições. Ou ela iria mendigar, ou, em alguns casos, se prostituir. Quase que por via de regra, ele iria mendigar. Essa era a situação da viúva. Enquanto Deus fala, então, da viúva, Ele está falando de quem? Não é da mulher cujo estado civil é viúva, que perdeu o marido em função da morte. Deus está falando que cuidaria daquele que viveria na miséria, que cuidaria do necessitado, daquele que passa fome. É desse que Deus está falando que cuida. Amém? Os irmãos compreenderam? Deus fala: eu cuido daquele que passa fome, eu cuido daquele que vive na miséria, daquele que tem que mendigar, daquele que passa necessidade. Eu cuido deles. Irmãos, e olha só, quem vocês acham que Deus escolheu para fazer esse serviço? Porque o maná caindo do céu não está acontecendo mais. Então tem alguém fazendo esse serviço para Deus. E quem os irmãos acham que Deus elegeu e escolheu para fazer esse serviço para Ele? A igreja do Senhor Jesus, irmãos, você e eu. O que nós estamos fazendo aqui é fazendo um serviço para o Senhor de cuidar daquele que é o necessitado, daquele que passa fome, daquele que vive na miséria. É esse o serviço que nós estamos fazendo. Só para ilustrar e ficar bem claro, irmãos, olha, lá onde eu trabalho, parece que houve uma ocasião em que um necessitado pediu ajuda ao dono da empresa. E o dono da empresa não ia sair da poltrona dele lá para lá e fazer um negócio. O que ele fez? O dono da empresa mandou que aqueles que trabalham para ele fizessem o serviço e ajudassem aquela pessoa. Aqueles que trabalhavam para o dono da empresa foram lá e serviram aquela pessoa. A pessoa que foi socorrida ficou grato ao dono da empresa. E o dono da empresa ficou satisfeito com os seus funcionários.
Deus é o dono da empresa. O pedido de socorro vai chegar para ele. Ele não vai sair do trono dele para pegar para fazer, irmãos. Tem gente aqui para isso. Você e eu. Nós, pela ordem do nosso Pai, do nosso Senhor, vamos lá socorrer aquela pessoa. Aquela pessoa socorrida vai ficar grata a Deus. E o nosso Pai vai ficar satisfeito comigo e com você. Amém? É isso aqui que a gente está fazendo. Aqui, ó, isso aqui. Trabalhando para o nosso Pai. Para que Ele fique satisfeito comigo e com você. Irmãos, ocorreu uma situação já há alguns anos atrás, na verdade, assim, muitos anos, mas há muitos anos, eu escutei, um amigo meu me contou este ocorrido há pelo menos uns 16 anos atrás, e isso já havia acontecido há muitos anos com ele. Há décadas atrás, o Brasil estava tendo eu não sei explicar muito bem, ele na ocasião me explicou, mas parece que o Iraque estava chamando pessoas com mão de obra para fazer um serviço lá. Eu não sei se era serviço do Brasil, eu não sei explicar muito bem, irmãos, mas pessoas do Brasil com mão de obra qualificada estavam indo para o Iraque, eu acho que era para o Iraque mesmo, para fazer um serviço. E esse amigo meu, nessa oportunidade, foi. A remuneração parece que era muito boa. Quando ele chegou lá, ele viu uma placa escrita da seguinte forma, ele me contou isso, irmãos. Havia uma placa escrita assim, olha, assim que ele chegou no ambiente de trabalho, não alimente as pessoas. Não alimente as pessoas. E quando ele viu essa placa, ele parou, ele olhou. Como assim não alimente as pessoas? Ele ficou sem entender do que se tratava aquilo. Mas no dia seguinte ele foi entender. Ele me contou que quando ele chegou na hora do almoço, no refeitório, que era a céu aberto, cercado por uma tela. Aí ele sentou, pegou o bandejão dele lá, colocou na sua mesa, a céu aberto com tela, e as pessoas daquela região que viviam na miséria chegavam na tela, colocavam a mão assim, colocavam as duas mãos, e ficavam olhando para quem estava comendo lá dentro, porque as de fora viviam na miséria e não tinham o que comer. E esse amigo meu conta que isso se repetia dia após dia. Todo dia isso acontecia. Num belo dia, ele falou que uma pessoa que estava lá, a pessoa foi ficando tonta e caiu. E ele pensou, uma pessoa desmaiou de fome. E a plaquinha, não alimente as pessoas. Então, ninguém dava comida para elas. E ele caiu. E ele, meu amigo, pensou assim, esse conhecido meu pensou assim, deve ter desmaiado de tanta fome. Ele não desmaiou de fome. No dia seguinte, quando ele chegou lá para almoçar, a pessoa ainda estava lá com o corpo do mesmo jeito. E as pessoas chegaram lá, já havia morrido, pegaram o corpo e levaram embora. A pessoa morreu de fome. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Foi Deus que pôs a placa, não alimente as pessoas? Foi Deus que escreveu? Deus mandou pôr essa placa lá? Se Deus é tão bom, por que pessoas passam fome? Que absurdo é esse? Deus mandou pôr placa de não alimente pessoas, não. Deus mandou produzir alimento para todo ser vivo e tem alimento. A terra está produzindo, a culpa não é de Deus. A culpa é do homem que vive na ganância, no egoísmo, na cobiça, na maldade e na indiferença. A culpa é do homem, não é de Deus. Deus não mandou pôr aquela placa lá. A culpa é do ser humano. Os irmãos conseguem perceber isso? Irmãos, eu queria abrir um parênteses aqui, então, nessa mensagem, antes da gente continuar. Quando esse colega meu me contou isso, irmãos, isso me machucou tanto, eu me senti tão mal comigo mesmo, irmãos, mas eu me senti tão mal comigo mesmo, mas tão mal. Eu não sei se está relacionado, mas eu não sei porquê, mas o Espírito Santo de Deus ministrou ao meu coração para que nunca mais na minha vida eu jogasse comida fora. E eu queria compartilhar isso com os irmãos. Meu irmão, se você todos os dias joga comida fora, você faz parte do problema. Não faça isso. Não faça. Se todos os dias você está comendo e larga um tanto no seu prato, você está fazendo parte do problema. Não faça isso. Coloque no seu prato aquele tanto que você sabe que você vai conseguir, mas porque tem pessoas que estão morrendo de fome, e não estou falando de forma metafórica. Elas estão morrendo de fome.
Então, não largue comida. Na época, quando ele me contou isso, eu me senti tão mal, e eu decidi, a partir daí, nunca mais, irmão, jogar comida fora. E eu lembro que um dia, depois de muito tempo, uma pessoa no refeitório, ela olhou para mim assim, e ela veio para mim e chegou e falou: Jason, na verdade, deixa eu falar um negócio aqui, tem um tempo já que eu estou olhando para você, se tem 1 grão de arroz no prato, você cata o seu 1 grão e come, você não larga nenhum grão. Ah, irmãos, eu prefiro não. Irmãos, tem pessoas lá fora que estão passando fome, que estão precisando de ajuda, e a gente jogar a comida fora é de uma incoerência que não tem tamanho. Vamos fazer uma brincadeirazinha de conhecimento bíblico aqui. Quando Jesus multiplicou os pães, sobrou pão, não sobrou? Vamos lá, o que Jesus falou? Joga fora o que sobrou. O que Jesus falou? Guarde, para que nada se perca. Amém, irmãos? Vamos tentar fazer esse compromisso? Vamos fazer uma forcinha em nome de Jesus? Vamos voltar então, parênteses fechado, vamos voltar aqui para a mensagem. Esse feijão que você trouxe aqui não foi só um feijão que você trouxe. Pode ser que tenha uma pessoa que estivesse morrendo como aquela pessoa e foi socorrida pelo feijão. Está vendo como o trabalho é importante? Você consegue perceber que não é só um trabalho de trazer seu alimento e pronto, pôs aqui, amém? Conseguem perceber a relevância? Vocês acham que não tem aqui, perto de nós, pessoas que vivem na mesma condição de miséria? Norte de Minas tem pessoas que morrem de fome também, tem regiões lá que são miseráveis. Esse alimento que está trazendo aqui, irmão, socorre pessoas que para ela faz uma diferença enorme, enorme. Essas pessoas precisam de socorro. Nós, como igreja do Senhor Jesus, estamos aqui para dar este socorro e deixar o nosso Pai satisfeito. Deixar o nosso Pai satisfeito com o nosso serviço. Amém? Não é só um trabalho de trazer alimento, é um trabalho importante, irmãos, e de grande, mas grande relevância no reino de Deus. Um dos propósitos de existir igreja do Senhor Jesus é esse, tá bom, irmãos? É um dos propósitos. É socorrer a viúva, é socorrer aquele que vive na miséria, na pobreza e que passa fome e tem que mendigar o pão todos os dias. Então, Deus socorre quem? A viúva, que é o necessitado, o miserável, aquele que passa fome e tem que mendigar. Através de mim e de você, esse serviço ao Senhor será feito. Deus socorre também o órfão. Deus socorre, ampara o órfão e a viúva. Quem é o órfão, irmãos? Vamos lá. No nosso contexto, o órfão é aquela pessoa, aquela criança que perdeu o pai e a mãe em detrimento da morte. E ela ficou sem que ninguém pudesse cuidar dela. Esse é o órfão no nosso contexto. Vamos entender aqui no contexto bíblico da palavra de Deus, quem seria o órfão. Turma, a situação da mulher já está clara aqui. Como seria? Imagina a da criança, que pelo menos não teria nem como se suster. Imagina, a mulher já não tinha, uma criança tão pouco. Ao órfão você pode acrescentar o abandono como parte do problema, a solidão como parte do problema, aquela pessoa que é abandonada, que ela é largada, que ela é deixada, essa pessoa que é largada na sociedade, esse é o órfão. Então, todo mundo que se enquadra nessa situação de abandono é como se fosse o órfão. Pode ser um idoso? Pode ser um idoso, pode ser. Então, Deus disse que cuidaria de quem? Daquele que é abandonado, daquele que é desamparado. Amém? Irmãos, eu queria, então, aproveitar a deixa e honrar aqueles que desta congregação fazem parte da equipe do Bom Samaritano, porque é exatamente esse serviço que vocês prestam ao Senhor. Vocês cuidam do órfão, que é o abandonado. Não é isso? Vocês vão lá na casa, nos asilos, não é isso mesmo? Não está certo? Vai lá e chega, tem os idosos que muitas das vezes os filhos que não estão honrando pai e mãe, simplesmente pega o pai, taca no asilo e tchau para você e nunca mais. Essas pessoas, por mais que elas não tenham alguma companhia lá, elas estão abandonadas por aqueles a quem ela cuidou a vida inteira. Isso é abandono. A pessoa se sente abandonada. Então, essas pessoas são como os órfãos, os abandonados. Então,
Cada vez que uma equipe do Bom Samaritano faz uma visita num asilo, num lar dos idosos, ou eu soube que até em casas, parece que tem pessoas que vivem, idosos que vivem nas suas casas, sozinhas, abandonadas, largadas, sem que nenhum ente familiar faça visita a eles há tempos. Irmãos, vocês estão prestando um serviço ao Senhor, dando a essas pessoas acolhimento, fazer com que elas se sintam amadas novamente, fazer com que elas se sintam... Quem está da equipe do Bom Samaritano? Fica de pé, tem alguém da equipe do Bom Samaritano? Bia, tem mais? Só Bia? Fica de pé todo mundo da equipe do Bom Samaritano? Eu achava que tinha mais, eu tenho certeza, não sei se é constrangimento, pode ficar de pé. Eu achava que tinha mais, não precisa fazer parte da equipe. Quem vai na visita, pode ficar de pé, pode ficar de pé. Quem faz a visita, quem vai lá, irmãos, é para ficar de pé. Quem vai lá no Bom Samaritano acompanhando os irmãos? Não precisa estar na liderança, não. Quem vai lá e ajuda no serviço? Irmãos, eu queria honrar a Deus, honrar aos irmãos pelo trabalho que vocês fazem. Queria que a igreja aplaudisse os irmãos da equipe do Bom Samaritano, amém? Irmãos, esse trabalho é um trabalho que está deixando o Senhor satisfeito. É o dono da empresa que está ficando satisfeito com o serviço dos seus funcionários, que está lá e prestando um serviço a Ele, cuidando daquele que foi abandonado, cuidando daquele que foi desamparado, muitas das vezes por quem Ele amou e cuidou a vida inteira. É um serviço ao Senhor que está sendo feito, amém? Deus cuida do órfão, da viúva e do estrangeiro. Vamos lá, irmãos, quem é o estrangeiro? No nosso contexto, quem é o estrangeiro, irmãos? É aquele que veio de outro país para morar no nosso país, não é isso mesmo? Geralmente em busca de condições melhores de vida. Esse é o estrangeiro. Na palavra de Deus, não era disso que Deus estava falando. Eu vou cuidar daquele que veio aqui em busca de melhores condições de vida de outro país. Não era disso que Deus estava falando. Vamos lá, vamos entender. Irmãos, pensa num povo arrogante a respeito de quem eles eram judeu. Irmãos, pensa num povo soberbo sobre quem era o judeu. Eu sou filho de Abraão. Eu sou nação eleita, sacerdócio. Como é que você olha para mim? Não olha para mim com muita força, não. Povo escolhido, eu sou. João Batista teve que dar uma neles, falando assim, não fica se gabando por isso, não. Se Deus quiser dessas pedras aqui, Ele faz suscitar filhos de Abraão. Não fica se achando muito, não. Mas o povo se achava, irmãos, e eles eram extremamente arrogantes de quem eles eram. E tinham um desprezo enorme por quem era de fora. Tanto que, vamos lembrar aqui, no duelo de Davi contra Golias, como que Davi se referiu a Golias quando ele desceu lá? Quem é esse incircunciso? Não foi isso mesmo? Os judeus geralmente se referenciavam com de fora como esses incircuncisos. Era um desprezo por quem era de fora. Agora, imagina esse de fora indo para Israel tentando ganhar a vida. Ficando em Jerusalém tentando ganhar a vida. De um povo que tinha um desprezo por quem era de fora. Irmãos, era quase que por via de regra, esse estrangeiro seria rejeitado, desprezado, marginalizado. Marginalizado o que é? Você colocar alguém à margem da sociedade, não é isso? Nossa sociedade, eu falei que nós viveríamos em sociedade. Quando você marginaliza alguém, você pega esse alguém e coloca à margem da sociedade. Ela não vai fazer parte disso aqui. Ela está à margem disso, ela está marginalizada. E o judeu fazia isso com o estrangeiro. Desprezava, marginalizava o estrangeiro. E Deus falou assim, vocês não vão tratar o estrangeiro assim. Não vão. Eu cuido do estrangeiro. Então, quando Deus falou, irmãos, que cuidaria do estrangeiro, Ele cuidaria de quem? Daquela pessoa que era rejeitada, desprezada, marginalizada. Irmãos, no nosso contexto, quem seria essa pessoa? Quase que por via de regra, o pobre e o necessitado se enquadraria nessa pessoa. Irmãos, aí a gente aprende uma lição. Vamos lá. Pegar o nosso alimento
e simplesmente entregar para a pessoa, estamos resolvendo um problema, que é o da viúva, que é o do miserável e do necessitado, não é isso mesmo? Mas se eu simplesmente entrego e ajudo ele, mantendo ele na marginalidade, mantendo ele na rejeição, eu só estou prestando um serviço, o segundo ficou em débito. Nós não podemos deixar passar esse segundo, que é o de acolher essa pessoa que está rejeitada, que é o introduzi-la novamente nisso aqui, que é fazer com que ela se sinta parte de algo que é isso aqui. Não fazer a acepção de pessoas, é o nosso papel fazer isso. Imaginem que uma pessoa chega e me peça esmola, e eu vou cumprir a primeira parte, que é ajudar o necessitado. Uma pessoa chega e eu... Não, toma. Beleza, eu resolvi o primeiro problema, mas o segundo eu piorei. Irmãos, nós como igreja do Senhor Jesus fomos chamados para acolher essas pessoas e fazer com que elas se sintam parte de algo. É tratá-las como pessoas e não como coisas. E nós temos que ter este cuidado. Eu já vi uma cena, não me recordo onde é que foi, mas estava aquela... Eu acho que foi uma Kombi para prestar uma ação social, e chegou com aquele panelão de sopão enorme, colocou lá, veio aquele monte de gente naquele tumulto, e a pessoa começa a gritar com a outra, eu quero ordem nesse lugar, eu quero ordem aqui, e começa, próximo, pega aquela concha grandona, pega e sai, próximo, pega e manda aquele sopão naquela panela, sai, próximo. Desculpa, irmãos, ele continua sendo o marginalizado e o rejeitado, ele não foi reinserido, tratado como um ser humano, foi tratado como um estrangeiro, como uma pessoa rejeitada, e nós, como igreja do Senhor Jesus, não fomos chamados para fazer acepção de pessoas, porque o nosso Deus não faz. Amém? Certa ocasião, eu estava no sinal e uma pessoa chegou pedindo ajuda, ela fez um malabarismozinho lá, um negócio legal, fraquinho, tadinho, ruinzinho, fez lá, e eu dei uma ajudinha para ele, e no que eu dei ajuda, eu falei assim, passa aqui tantas vezes, eu não sei o seu nome, qual que é o seu nome mesmo? Irmãos, a pessoa pegou a ajuda, ele já ia porque ele tinha mais para receber, tinha tempo de sinal ainda, ele tinha muito mais gente para receber. Aí eu passo aqui há tanto tempo, eu não sei, a pessoa parou, abriu um sorriso, eu falei assim, meu nome é Bruno. Ele não quis sair para receber dos outros carros, se é que ele ia receber, mas parece que foi, irmão, meu sentimento, posso estar enganado, mas pareceu que foi mais valoroso para ele ter uma conversa aqui naquele momento do que receber mais esmola. Pareceu que ele queria ter uma interação social com alguém, talvez que não fosse um outro mendigo, um outro pedante. Pareceu que ele estava mais interessado em ser acolhido, em ser inserido em algo. Ele ficou numa alegria, irmãos, se eu tivesse dado para ele 10 reais, 100, não sei, acho que ele não teria ficado tão feliz quanto eu ter puxado o papo com ele, e ele rendeu, o sinal abriu, eu falei assim, não, agora eu tenho que ir. A buzina, né, começa, aí a gente tem que ir, mas entendem, irmãos, como que para ele, às vezes, isso é importante? Você e eu talvez nunca tenhamos sentido falta disso e não sabemos o quanto é importante, mas só a pessoa que vive na marginalidade, na rejeição social, talvez saiba o quanto é importante ser tratada como um ser humano e não como um bicho, não como alguém que simplesmente vai ser alimentado. Um cachorro na rua, a gente dá uma comida e alimenta ele, um ser humano não é assim que a gente faz. Ser humano a gente trata como ser humano. Se ele está marginalizado, nós colocamos ele de volta na sociedade, tratando como um ser humano. Amém? Sabendo o nome de com quem a gente está conversando, tratando como uma pessoa. E aí, fazendo isso, irmãos, nós estamos fazendo um serviço para quem? E ele está satisfeito. Satisfeito. Nosso Pai está satisfeito com o nosso serviço, irmãos. E isso aqui, irmãos, isso aqui deixa o nosso Pai satisfeito com o serviço que estamos fazendo para Ele. E as pessoas que receberem isso aqui dão glória a Ele. Dão glória a Ele. Amém? Esse é o nosso papel como igreja do Senhor Jesus. Eu queria um último versículo ler aqui com os irmãos. Mateus capítulo 25, no versículo 34. Nós vamos ler do 34 ao 40. Mateus 25, do 34 ao 40, que diz assim: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde a mim,
benditos de meu Pai. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Era estrangeiro e hospedastes-me. Estava nu, me vestisse. Adoeci e vestisse-me. Estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te damos de comer, ou com sede te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e te fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim fizestes. Cada obra, irmãos, que nós estamos fazendo aqui, Deus não considera apenas que estamos fazendo para Ele. Deus considera que estamos fazendo por Ele. E naquele dia, irmãos, o que vai acontecer, eu vou até dar um spoiler, já o spoiler já foi dado, né? Nós vamos chegar lá e falar: Senhor, mas quando foi que eu fiz isso pelo Senhor? Todas as vezes que vocês fizeram isso por um dos meus pequeninos, que é o pobre, o estrangeiro, viúva, é o necessitado, é o abandonado, é o rejeitado, toda vez que vocês fizeram isso para um desses meus pequeninos, foi para mim que vocês fizeram. E isso, irmãos, é um serviço que nós fazemos, que deixa o nosso Deus satisfeito. Amém? Amém, irmãos? Amém, amém, irmãos? A palavra está finalizada. Eu queria abrir um outro parênteses de algo que eu tenho visto, percebido, no que se refere ainda a isso. Amém, irmãos? A palavra ficou no coração, amém? Amém. Mas o parênteses que eu quero abrir é com relação ao cuidado que nós temos que tomar. Quem é, o Deus falou que cuidaria de quem? Vamos exercitar aqui, irmãos, de quem que Deus vai cuidar? Isso. Não necessariamente nas ordens, mas é do órfão, do estrangeiro e da viúva. Deus vai cuidar deles. Deixa eu falar da viúva, irmãos. Deixa eu falar da viúva, que é o necessitado, que é aquele que vive na miséria. Irmãos, preste atenção. A viúva pediu para ficar viúva? Ela quis estar naquela situação, irmãos? Irmãos, a vida dela seguia normalmente. Ela vivia a sua vida normalmente, a sua vida tranquila, com seu marido como provedor, ela vivendo, cuidando do seu lar e da sua casa. De repente acontece uma coisa, seu marido morre. E ela se vê numa situação, irmãos, que ela não queria estar. Ela se vê numa situação, irmãos, que aquela mulher com certeza absoluta não queria estar. Que era na viuvez, que era na miséria, que era na mendicância, que era pedindo esmola, ela não queria estar ali, com certeza absoluta, irmãos, aquela era uma situação indesejada por aquela mulher. Quando Deus fala que cuida do necessitado, seria o que enquadra nessa situação, que vive numa condição de miséria e que com certeza não gostaria e não desejou estar naquela condição de miséria. Muito claro isso, irmãos? Hoje em dia, nem todos estão nessa condição porque se viram ali numa condição que não quiseram estar. Existem pessoas que estão na condição de mendicância porque optaram por estar. Meus irmãos, isso não é a viúva. Isso não é. Tem pessoas que entenderam que mendigar, que estar na mendicância, é muito menos trabalhoso e mais rentoso do que fazer um dia de faxina, por exemplo. Tem pessoas que teriam plenas condições de estar trabalhando, produzindo para o nosso país, sendo útil no nosso país, mas entenderam que com um dia de mendicância vão ganhar muito mais do que um dia de faxina sem fazer quase que trabalho nenhum, ou aquele esforço físico quase que nenhum. Irmãos, essa não é a viúva, e não é a esses que Deus quer que demos amparo, amém? O parênteses, irmãos, é porque eu percebo que como tem crescido o número de pessoas que têm optado por isso, pessoas fortes, pessoas, irmãos, saudáveis, irmãos, pessoas que teriam condição, mas estão lá para quê? Com uma mendicância minha ali de meio dia de mendicância, talvez eu tiro em compras do supermercado ali, o que com 2 dias de faxina eu não tiraria talvez, principalmente hoje em dia que está tudo tão caro, não é isso mesmo? Irmãos, eu
passei esses dias para trás, há uns dias para trás, há uns meses para trás, de um período de reforma na minha casa, a gente trocou o piso. Eu me promovi a servente de pedreiro. O meu pedreiro falou assim, quanto que é da hora do servente? Eu falei assim, aqui eu vou virar o seu servente, eu vou tirar férias e eu vou virar o seu servente. Irmãos, eu não estava preparado para aquele tipo de emoção. Irmãos, mas eu já tinha ido, aí não dava para voltar atrás. No primeiro dia eu falei assim, vai ter que dar. E eu fui, irmãos. E a gente estava lá fora, meu pedreiro e eu, no primeiro dia, ele me ensinando a virar massa. Eu não sabia nada, irmãos, não sabia nada. Mas de boa vontade para aprender. Jason, uma macieira é assim, tanto saco de cimento, tantos carrinhos de areia, tantos de brita. Você pega, põe água e vira, me ensinou direitinho. E a gente estava lá fora e ele no primeiro dia me ensinando. Chega uma pessoa, um jovem, forte, saudável. Aqui, estou precisando de tantos reais para inteirar o gás. Tantos reais para inteirar o gás. Acabou o gato, tem uma criança pequena, ó, o coração se compadecendo. Uma criança pequena, eu estou precisando para inteirar o gás. Irmãos, o meu pedreiro virou para ele e falou assim, você mora em casa ou apartamento? Ainda bem que ele tomou a palavra, irmãos, talvez eu tivesse caído. Meu pedreiro tomou a palavra. Você mora em casa ou apartamento? Aí ele, mora num barracão. Meu pedreiro falou assim, olha, eu nunca deixei de cozinhar porque o meu gás acabou. Quando o meu gás acaba, eu coloco 2 tijolos, lenha e cozinho. Meu gás já acabou com uma certa frequência, eu nunca deixei de cozinhar. Mas a pessoa parou, olhou assim, eu acho que ela deve ter pensado, será que eu vou encarar? Ele foi inteligente, não é saudável mexer com pedreiro, muito menos se tiver com uma enxada na mão. Esse pessoal é forte, irmãos, esse pessoal é forte. Aí ele parou, olhou assim e saiu. Irmãos, eu posso estar enganado, mas risco dizer que ele não precisava. Ele não era viúva, tá, irmãos? Ele não era. Por que ele não se ofereceu para ajudar a gente a virar aquela massa, então? O negócio estava tenso ali, irmãos. Eu não sei explicar direito, mas assim, uma maceira é uma medida. Eu estava virando 4 maceiras. Era 4 medidas. Por que não se ofereceu para ajudar? O pessoal não está querendo trabalhar, está querendo só receber. Irmãos, o meu parênteses, vamos pedir para Deus sabedoria? Vamos pedir para Deus discernimento? A quem nós vamos ajudar? Está cheio de viúva aí fora, de necessitados, de pessoas que estão numa situação que não queriam estar. E a esse nós devemos ajudar. Que Deus nos dê sabedoria, irmãos, nos dê discernimento. De que o Espírito Santo, irmãos, possa nos guiar. Não é isso mesmo? Possa nos direcionar. Não, tem pessoa assim, eu te direciono qual é. Ele disse que cuidaria. Não cuidaria do órfão, do estrangeiro, da viúva? Então pergunta para ele, pai, me mostra quem que é, o resto deixa que eu faço. Amém? Amém, irmãos, essa palavra, não vamos menosprezar esse serviço, ele agrada ao Senhor e deixa o nosso Deus satisfeito. Amém? Glória a Deus, que Deus tenha te abençoado em nome de Jesus. Só um minutinho, Jesus. Amém? Boa palavra, glória a Jesus por isso, bênção demais. Eu queria só lembrar, irmãos, que nós estamos também atualmente com uma responsabilidade que nós assumimos de forma voluntária, que é a Casa de Recuperação Feminina. Então, são mulheres que vivem ali e são, na maioria, dependentes, que foram ex-dependentes químicas, né? Cadê a Bia? Fala um pouquinho aqui, Bia, rapidinho, vem cá. Fala da situação delas também, rapidinho, só para a igreja entender. Boa noite, irmãos. Então, essa casa de recuperação para mulheres, ela tem mulheres de 18 a 60 anos de idade, dependente química, vício, né, de bebida, e elas estão lá para se recuperar, né? E elas precisam da nossa ajuda, né? Então, cestas básicas a gente leva para lá, né? Irmãos, né, que trabalham no SEASA, a irmã Maria mesmo foi lá, levou frutas, levou verdura, levou carnes. Eu fiquei um dia, lá como voluntária, fiquei um dia e uma noite, dormi lá com elas, né? Pessoas muito carentes, que precisam muito de nossa oração, precisam muito de nosso apoio.
e precisa muito de um coração generoso, né, para estar doando, né, até mesmo o seu tempo para estar indo lá, né, que precisa de voluntário para estar fazendo esse trabalho. Então, assim, é um trabalho assim, muito lindo, que eu amo fazer, sabe? E eu fui lá, e a gente vê a carência das pessoas carentes. Aí você vai ver a história de cada uma, aí cada uma é uma história diferente. Aí você ora, aí você abraça. Tem umas lá que você chegava lá, elas não queriam nem abraço, né? Aí, no outro dia, eu passei uma noite com elas, no outro dia, elas não queriam me soltar mais, sabe? Elas já queriam abraço, já queriam conversar, já queriam carinho. Então, pessoas muito carentes. Então, assim, elas precisam de nós. Então, como vocês podem ajudar? Né? Trazendo alimento, né? Doando algum dinheiro, doando, né? Ir lá comigo também para vocês verem a situação, tá? Então, qualquer ajuda é muito bem-vinda, tá bom? Glória a Deus. Obrigado, Bia. E lembrando, irmãos, um detalhe desse processo aí, quando os irmãos foram lá, a Bia foi lá, elas se alimentavam basicamente de pé de galinha. A semana toda. Comer pé de galinha de vez em quando é bom demais, agora todo dia. Então, irmãos, são situações que a gente não pode só ver. A gente louva a Deus pelo bom samaritano, como Jasô mencionou. Né? Tem mais pessoas, não estão aqui hoje, mas tem mais pessoas que semanalmente vão às casas aqui de idosos do bairro e tem um tempo, leva médico e faz unha, e corta cabelo, enfim, cozinha, limpa a casa, voluntariamente, não recebem absolutamente nada por isso. E, de fato, bem honrado, Jason, nós louvamos a Deus, viu, Bia, pela vida Gislene e todas as que fazem parte aí na liderança do Projeto Bom Samaritano. Deus abençoe cada um. Antes de passar a palavra para a irmã Cirlei e para o irmão Tião, eu queria que você estendesse suas mãos aqui. Nós vamos fazer uma oração. A gente ouve uma palavra dessa, irmãos, e a gente não pode simplesmente dizer assim, bacana. Não, como foi falado, o Senhor de todas as coisas, Ele é glorificado e fica satisfeito quando os seus servos e servas se dispõem. Então eu queria que você, estendendo suas mãos, fizesse uma oração se dedicando a isso. Diga, Deus, me ajuda. Ajuda a ser alguém que vai fazer diferença na vida de alguém, na vida do órfão, na vida da viúva, na vida do estrangeiro. Vê que esse processo na casa de recuperação, ele cumpre as duas finalidades. Ele vem para trazer o alimento, mas vem também para trazer essa pessoa a dignidade, saber que cada um ali tem um nome, isso é muito importante. Jesus, nós queremos te agradecer por essa palavra. Nós queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade de sermos esses servos e servas que o Senhor está contando nesses dias. Como extensão da sua ajuda, do seu braço, o Senhor conta com a tua igreja. O Senhor disse que ampararia, que cuidaria, e como bendito foi, Senhor, o Senhor conta com cada um que está aqui, com a tua igreja espalhada por onde ela estiver, tem feito o seu trabalho, tem feito o seu papel. Então nós te pedimos, Senhor, continue nos ajudando. Continue, Senhor, dando a nós um coração voluntário, um coração generoso, um coração compassivo, cheio, Senhor, de misericórdia, para com muitos, Senhor, que se encontram hoje à margem. Dá-nos essa graça, dá-nos esse coração grande, esse coração amoroso, como o teu, Jesus, como o teu, que sendo rico, se fez pobre por amor de nós, para que através da sua pobreza nos tornássemos ricos, pela sua graça, pela sua justiça. Assim oramos, Senhor, te agradecendo de uma forma especial nessa noite por cada irmão que pôde contribuir, trazendo, Senhor, a sua doação. Eu te louvo por isso, e que o Senhor continue prosperando e colocando sementes nas nossas mãos, para que possamos ser assim generosos e prontos a repartir. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Irmã Cirlei, irmão, te amo, tem uma palavra também? A paz do Senhor. Jason é só uma lembrancinha que o corpo diaconal preparou para você com muito carinho, e que o Senhor continue abençoando a sua vida e da sua família. A Sula está aqui também essa noite? Está pregando fora? Mas que o Senhor abençoe a sua vida, continue abençoando da Sula e da toda a sua família, tá? E nessa noite a gente quer fazer uma oração para você, para que Deus continue abençoando. Querida igreja, vamos nos colocar sobre os pés e fazer uma oração pela vida do nosso irmão. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, somos gratos a Ti, ó Pai, pela vida do Teu servo,
que nos trouxe a tua palavra. Continua, Senhor, operando através da vida do teu servo. Abençoa o seu lar, sua família, Senhor. Toma a vida do teu servo em tuas mãos, ó Pai, para que a tua boca seja usada sempre para a glória do teu nome. Em nome de teu Filho amado, Jesus Cristo, nós te pedimos. Só lembrando, irmãos, que essa lembrancinha foi o corpo diaconal que preparou para você, tá, Gerson? Que Deus abençoe. Glória a Deus. Queridos, antes de nós pedirmos para que os nossos visitantes, então, acompanhem, né, os nossos irmãos da sala de boas-vindas, eu não posso terminar esse culto sem lembrar a você que nós éramos esses abandonados, nós éramos esses órfãos, não tínhamos Deus como nosso Pai. Éramos esses à margem, mas Jesus, ele se compadeceu de nós. Jesus, ele se fez pobre por amor de nós, para nos alcançar. Por amor, ele veio e deu a sua vida por cada um de nós, para nos livrar, para nos arrancar desse mundo mau, pecaminoso, nos dar uma nova vida, uma experiência com ele. E hoje ele convida a cada um a que se volte para ele. Ele é o pão da vida, ele é a água, ele é aquele que supre as nossas carências, as nossas necessidades. Por isso eu não posso encerrar, queridos, sem dar essa oportunidade a você que está aqui. Você que veio e que ainda não entregou sua vida para Jesus. É um culto de primícias, é um culto que a gente tem essa informação, vamos dizer, essa palavra para nos posicionar no que diz respeito à nossa responsabilidade como igreja, mas é também um culto onde Deus quer salvar. É um culto onde Deus quer reconciliar pessoas com Ele. É um culto onde Deus quer dizer, e você que está longe, você que está à margem, vem para perto. É um culto onde você pode abrir o seu coração para Jesus. É um culto onde você pode ter uma experiência com Ele, ter a sua vida mudada, através de uma escolha, de uma decisão sua, de entregar a sua vida para Jesus. Veja, o Jason falou de pessoas que não querem trabalhar, preferem estar à margem, preferem estar vivendo numa situação assim, buscando dos outros, pedindo aos outros, sendo que podem fazer alguma coisa. E às vezes o homem é assim, pode fazer alguma coisa em relação à sua vida eterna, à sua vida com Deus. Ele pode tomar uma decisão, ele pode entregar a sua vida para Jesus. Então eu queria dar essa oportunidade para você que está aqui hoje e que sabe que precisa se reconciliar com Deus, sabe que precisa entregar a sua vida para Jesus. Você sabe porque o Espírito Santo fala com você, coloca isso no seu coração. Então eu queria dar a oportunidade, pastor, eu estou aqui e quero entregar minha vida para Jesus. Se você é essa pessoa, eu gostaria que você levantasse a sua mão. Aí onde você está, a igreja está orando nesse instante. Não está olhando para quem está do lado, porque esse momento é de cada um com Deus. Se você está aqui hoje e Jesus fala ao seu coração, o Espírito Santo move seu coração, ele te convence de que é uma necessidade sua. Você pode ter tudo na vida, mas se não tiver Jesus, você não tem nada. Você pode ter todos os bens dessa terra, mas no dia que você e eu fecharmos os olhos, não vamos levar absolutamente nada. Existe uma riqueza preparada para aqueles que entregam sua vida a Jesus, que vai muito além dessa que o mundo acha que é. É a riqueza eterna, é a vida eterna com Jesus Cristo. Então, se você está aqui hoje e quer entregar sua vida para Jesus, quer reconciliar com Jesus, quer voltar para os caminhos dele, ou quer dar esse primeiro passo, você nunca fez uma oração assim e você quer fazer hoje. Pastor, eu quero. Então levante sua mão, quero te dar essa oportunidade. Tem alguém que quer fazer isso hoje? Faz um sinal com a sua mão bem alto para eu poder te ver, para eu poder te identificar. Você que hoje quer fazer essa oração comigo. Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Faz um sinal com a sua mão, eu quero orar com você. Deixa Jesus entrar. Deixa Jesus mudar, deixa Jesus transformar. Eu não estou te chamando para você ser um crente da Igreja Batista Hebron.
Isso você faz se você quiser. Mas eu estou te dando a oportunidade de você se tornar um filho de Deus, uma filha de Deus. Ou quem sabe, voltar para Jesus. Você que estava longe, andou distante do Senhor e quer voltar para Ele. É a oportunidade que Ele está te dando. Tem alguém nessa noite? Levanta a mão bem alta, eu quero te ver. Eu quero orar com você. Aleluia. Glória a Deus. Se tiver, levante a sua mão. Às vezes eu entendo que a pessoa se sente assim, será que eu vou, será que eu não vou? É uma luta que a pessoa trava interiormente. Então por isso que a gente sempre dá uma oportunidade e espera um pouco, porque a gente sabe que não é tão simples, tão fácil como muita gente acha que é. Mas é oportunidade e eu sei que o Senhor está te ajudando nesse momento. Se você quer, se você é essa pessoa, eu sei que o Espírito Santo vai te fortalecer para você tomar a melhor decisão da sua vida. Tem alguém nessa noite que quer fazer essa decisão, essa escolha? Faz um sinalzinho com sua mão, eu quero orar com você, eu quero abençoar a sua vida. Tem alguém nessa noite? Aleluia, aleluia. Desse lado aqui tem alguém? Só para me certificar, porque fica uma luz no meu rosto, às vezes não dá para ver. Tem alguém que quer fazer isso aqui hoje? Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Desse meu lado aqui, tem alguém? Não? Então deixa eu ir para esse lado. Tem alguém desse outro lado aqui que quer entregar a vida para Jesus que ainda não fez? Faz um sinal com sua mão. Quero orar com você. Não? Amém. Irmãos, eu não quero nunca levar sobre mim essa responsabilidade de pessoas que precisaram e eu não dei oportunidade. Já tive uma experiência aqui para mais nunca. Não quero mais não. Todo culto, então, eu vou fazer essa pergunta. Amém? Glória a Deus. Você pode dar um glória a Jesus aí? Amém. Eu queria convidar então os nossos amados visitantes, aqueles que foram apresentados aqui. Cadê você? Aqui está nossos irmãos da sala de boas-vindas. Eu queria convidar você, se alguém veio com você da igreja, por favor, esse irmão da igreja acompanhe o nosso visitante, tá bom? A nossa sala de boas-vindas está ali, linda, preparada, com um lanche para receber cada um de vocês. Vamos aplaudir bem forte a vida deles. Glória a Deus. Glória a Deus. Voltem sempre. Glória a Deus. Isso. Quem? Todos os que... Mateusão não é visitante não, viu, gente? Tô brincando, viu, Mateus? Vai, ficou vermelho, ficou vermelho. Glória a Deus. Deus abençoe, que alegria. Voltem sempre, em nome de Jesus. Queridos, hoje nós temos preparado pelo Ministério de Mulheres Alcançadas um espaguete à bolonhesa. Não vi um glória a Deus? Querido irmão, você não, por favor, não vá para casa. R$10 o marmitex, espaguete à bolonhesa, você vai estar abençoando o Ministério de Mulheres da nossa igreja e tendo a alegria de saborear então um delicioso macarrão à bolonhesa. Está sendo servido já ali. Então você pode, saindo daqui, já ir ali e comprar o seu marmitex, levar para sua casa, em nome de Jesus. Não deixe de tomar um cafezinho, um chazinho ali, conversar com alguém. O tempo que você toma é o tempo que você conversa. Conheça alguém da igreja. Cumprimente alguém que você nunca fez, em nome de Jesus. Vamos orar? Estenda as suas mãos. Aliás, dê a mão quem está do seu lado. Vamos encerrar com as nossas mãos unidas, dadas aqui para a gente agradecer a Deus por essa noite. Glória a Deus. Pai, nós queremos te louvar, te agradecer por essa noite tão maravilhosa, tão especial, esse culto ao Senhor. Eu sei que o Senhor tem recebido a adoração, tem recebido o louvor, tem recebido a gratidão do teu povo, e nós somos gratos por essa noite, por tudo que o Senhor realizou, pela tua palavra. Muito obrigado, Jesus. Que assim, meu Deus, como cada um chegou, possamos voltar em paz e em segurança para os nossos lares. Eu oro, Pai, por uma semana abençoada, por aqueles que estão precisando de um milagre esta semana, Senhor. Meu Deus, de uma resposta esta semana. Pai, em nome de Jesus, libera dos céus. Eu sei que há uma porta aberta no céu, como foi falado aqui nessa noite.
como foi no início desse louvor, Senhor, que tivemos uma porta aberta no céu. Tem uma porta aberta no céu, então eu sei que o Senhor tem liberado algo sobre nós. Deus, aqueles que estão precisando de uma resposta essa semana, nós clamamos que haja um milagre, Senhor, haja uma manifestação de poder, de graça, que vitórias, Senhor, que estavam, ó Deus, muitas vezes sendo esperadas, venham de uma forma tão poderosa. Meu Deus, respostas de oração cheguem ao encontro da necessidade, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor. Eu oro assim agradecido em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre todos nós aqui nessa noite, sobre todo o povo de Deus na terra, hoje para todos sempre. Amém. Amém.